da Vida, volume 24, capítulo 1. Métodos de autossugestão aplicáveis à vida prática. Pergunta: tenho ouvido dizer que, mesmo que a pessoa tenha uma grande aspiração e capacidade para realizá-la, se ela for pura demais ou estiver dominada por escrúpulos excessivos, ficará com os pés e as mãos atados e acabará fracassando. Refletindo sobre mim mesmo, constato que tal é a minha situação. Muito ao contrário de concretizar o meu desejo, vejo que se me descuidar, morrerei de fome. Ao pensar nisso, não consigo deixar de sentir impaciência e angústia. Mergulho numa tristeza tão grande que sinto vontade de me atirar ao chão e chorar, até perder a voz e esgotar minhas lágrimas. Será que não há um meio de vencer este meu defeito? Pergunta formulada pelo Sr. A.N. Resposta: desde que iniciei o movimento Seixonoye, tenho sido consultado sobre diversos problemas. Posso dizer que os problemas, por mais complexos e sérios que sejam, resumem-se em problemas da mente. Portanto, através do controle da mente, resolvem-se tanto os problemas de saúde como os financeiros. Acontece, porém, que a mente é algo difícil de se controlar. Sabemos que tudo será controlado quando controlarmos a mente, mas nada é mais difícil do que lidar com a mente. Mesmo que procuremos não temer, tememos. Mesmo que não queiramos ficar zangados, ficamos. Mesmo que não queiramos ficar aflitos, ficamos. Tal é a natureza da mente. Parece que os homens da antiguidade também tiveram muito trabalho em controlá-la, e que podemos perceber neste verso que eles fizeram. A mente é que confunde a mente. Não se deixe iludir pela mente. Porém, se você conhecer o poder da palavra, passará a controlar à vontade a sua mente, que até então era incontrolável. Ao ato de controlar a nossa mente ou a dos outros através do poder da palavra, a psicologia experimental deu o nome de sugestão, sobre a possibilidade de provocar alteração em nosso próprio corpo carnal ou nos dos outros, utilizando esse poder da palavra chamado sugestão. A explicação detalhada bem no começo deste livro, sob o título Poder que a mente exerce sobre o corpo. O que quero dizer agora é sobre como corrigir os vícios de caráter, como os do Sr. A.N., que me consultou especialmente através de carta. Para resolver esse problema, a Seixonoye usa, como em outros casos, o poder da palavra. Para o missivista, respondi de modo sumário por carta, mas como é uma questão de grande importância para o homem, pretendo neste volume explanar mais detalhadamente o assunto, em benefício não só do Sr. A.N., mas de todos os leitores. O verbo é Deus. A palavra não é absolutamente fonema ou conjunto de fonema
ao qual se atribui arbitrariamente um significado. Cada som e sua respectiva inflexão tem um sentido. A linguagem japonesa original é uma língua que há perfeita harmonia entre as consoantes e as vogais, não havendo consoantes dobradas, nasal silábica, encontro de consoantes com semivogais, nem predominância de consoantes. Light, por exemplo. E em cada som da palavra há significado e espírito, o que facilita o seu estudo analítico. Analisando as palavras à luz da linguística experimental, estudo do espírito das palavras, fica ainda mais evidente que o Verbo é Deus. Antes de tudo, precisamos saber que o Verbo é Deus, isto é, que tudo foi criado pelo Verbo e que cada um de nós somos uma mente. A mente, kokoro em japonês, segundo a linguística espiritual, significa um minúsculo centro. O nosso eu é uma mente, isto é, um dos infinitos centros do universo. Este espaço cósmico infinito, segundo a teoria dos cientistas, está repleto de uma substância misteriosa chamada éter, que está presente tanto no vácuo como nas pedras ou metais. Se as ondas de rádio, a eletricidade e a luz se transmitem através do vácuo, onde parece não existir nada que possa transmiti-las, porque o vácuo está preenchido por essa substância invisível chamada éter. Mas não é uma expressão exata dizer que as ondas de rádio, a eletricidade e a luz se transmitem através do éter. Na verdade, a própria vibração do éter é que constitui a luz, as ondas de rádio, etc. E a nossa mente é um centro vital, força motriz do infinito oceano de éter, isto é, do universo. Quando a mente entra em ação, transforma-se em verbo, ou palavra, kotoba, em japonês. Explicando à luz da linguística espiritual, o ko de kotoba é o ko de kokoro, mente, indica fixação. Esse ko entra na formação também dos vocábulos koore, gelo, a água que se solidificou e se mobilizou, e koru, ficar tenso e duro. O to de kotoba é o to de tomaru, que significa parar. Portanto, também tem o sentido de imobilidade. E o to de tome, acúmulo e fixação de bens, de toraeru, prender, e de toru, pegar. Portanto, significa parar, que está em movimento. Assim temos o koto, que significa centro vital imóvel. Pois bem, quando esse centro vital imóvel entra em ação, transforma-se em kotoba, verbo. Ba vem do a, que significa abrir-se, desenrolar-se, estender-se. O a de ana, flor, de aru, estender, de outro, haru, primavera, e de hara, campo, etc. Indica esse desenrolar. Quando o centro vital imóvel entra em ação e faz surgir todas as coisas, transforma-se em kotoba, verbo. O verbo na ciência moderna é chamado vibração. O pensamento assume forma. Sinto que existo
mas não sinto que tenho mãos, pés, etc., como na época em que estava na Terra. Mas isso não quer dizer que nada exista. Sinto que existe algo, e se eu quiser posso produzir a minha figura a qualquer momento. Sim, naquele momento, em primeiro lugar, pensei, e o meu corpo? E imediatamente senti que se fez o meu corpo. Tocando, parecia realmente o corpo que eu tinha em vida, e não senti nenhuma diferença. Se eu pensar no meu corpo, ele surge imediatamente. Mesmo depois que vim para cá, preferi uma casa em estilo ocidental. E no mesmo instante percebi que a sala em que eu estava era de estilo ocidental. Trecho da mensagem espiritual do Senhor Shinjo Asano, enviada a seu pai, Senhor Asaburo. O nosso eu é um centro vital e material, e parece que no mundo de pós-morte é muito fácil formar-se em volta desse centro vital exatamente a figura ou a situação concebida na mente. Comprovam a mensagem espiritual do Senhor Shinjo, acima citada, e diversas outras registradas no Ocidente, inclusive a descrição do aspecto do paraíso que consta nas escrituras budistas. A morte, conforme recentes estudos da parapsicologia, não é a extinção do ser, mas sim a passagem do nosso eu, centro vital, para o mundo espiritual, despindo-se do invólucro material. Acontece que a substância constituinte do mundo espiritual é diferente daquilo que chamamos de matéria neste mundo, sendo tão rarefeita que é invisível aos nossos olhos carnais, e podemos chamá-la de substância espiritual. Assim sendo, ela assume imediatamente a forma concebida pela mente, manifestando-se como corpo, casa, livro, etc. Porém, as moléculas do mundo material em que vivemos são densas e pesadas, se comparadas às do mundo espiritual, sendo bastante forte a gravitação entre elas, razão pela qual não é tão fácil separá-las ou juntá-las conforme nosso pensamento, de modo a criar em nossa volta formas e ambientes que imaginamos. Mas pensar que a matéria não é movida pela mente é um grande engano. Toda forma material tem origem na mente, que através da força de sua vibração, verbo, cria ao seu redor a forma ou a situação pensada, usando como matéria-prima substância espiritual. Em outras palavras, só pelo fato de imaginarmos uma determinada situação, esta se forma imediatamente em volta de nós, constituída de substância espiritual. Aqui cabe um esclarecimento a respeito da mente. Quando falamos da mente, não estamos nos referindo apenas ao consciente. Além deste, existe a camada inconsciente, que fica oculta na parte mais profunda e ocupa a maior parte da mente, que pode ser comparada a um iceberg, cuja parte visível é insignificante em relação à parte submersa na água. A parte inconsciente da mente pode ser considerada como aquilo que os psicólogos chamam de subconsciente, mas na realidade é algo mais profundo, maior, e eu o chamo de mente dirigida pelo hábito. Suponhamos um tubérculo de dália. Ele tem aparentemente a forma de uma batata comum e parece também não possuir mente alguma. Mas esse tubérculo de dália tem a mente dirigida pelo hábito, a qual aguarda ansiosamente o surgimento
de temperatura, umidade, luz e nutrientes propícios para dar lindas flores. Ela possui determinadas tendências ou hábitos e, ao se materializar, não pensa em ter outra forma de flor que não seja de dália. Esta mente dirigida pelo hábito não aparece à tona do consciente, mas concretiza diversas coisas, circunstâncias e destinos, da mesma forma que o tubérculo da dália materializa a flor de dália, possuindo, portanto, um grande poder de concretização. Quando digo que quem traça o nosso destino é a nossa mente, há pessoas que retrucam. No meu caso, a desgraça me veio sem que eu a esperasse nem imaginasse. A parte superficial de sua mente não imaginou essa desgraça, mas na parte profunda, com certeza, a mente dirigida pelo hábito vinha imaginando esse acontecimento continuamente. É como se o tubérculo de dália tivesse dado a flor de dália sem esquecer o seu formato. A dália, desde quando parece um simples tubérculo, jamais esquece o formato de sua flor. E isso quer dizer que ela já vem criando desde há muito, com a substância espiritual, essas flores com aquele formato peculiar. Assim, algum tempo depois, surgem as flores materiais exatamente como com o mesmo formato das flores feitas de substância espiritual. Todas as coisas, antes de surgirem no mundo material, são feitas primeiramente com substância espiritual, no plano invisível. E mais tarde, depois de certo espaço de tempo, são feitas materialmente no mesmo formato. Se a sua concretização material demora mais do que a sua formação com a substância espiritual, é porque a matéria é pesada e não se move tão rapidamente como a substância espiritual. É frequente se verificarem pessoas dotadas de mediunidade, que fazem profecias ou premonições e acontecerem exatamente os fatos que elas sonharam ou pressentiram. Ouço muito também dos adeptos da Seishonoye relatos dessa natureza. Isso é possível porque a pessoa vê mediunicamente os fatos que já estão criados com substância espiritual, antes de se materializarem. Se não forem destruídos, eles se manifestarão infalivelmente no plano material. O mundo fenomênico é apenas manifestação da mente. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. O único meio de controlar nosso destino consiste em destruir a situação indesejável que já está feita de substância espiritual antes que ela se materialize, ou evitar que a mente dirigida pelo hábito, oculta nas profundezas do nosso ser, produza coisas e situações más. Força limitada e força ilimitada do homem. Fui designado por Deus para realizar esta obra. Lincoln. Dizem que Abraham Lincoln, quando se levantou no dia 22 de setembro de 1862, clamando a libertação dos escravos, escreveu em seu diário a seguinte frase: fui designado por Deus para realizar esta obra. Quando oramos pela realização daquilo
que desejamos, devemos fazê-lo convictamente, como fez Lincoln. Quando decidimos realizar algo, precisamos crer. Não sou eu quem realiza minhas obras, é Deus quem me faz realizá-las. Não podemos ter atitude de incerteza, como a de que não sabe se seu ato é bom ou mal aos olhos de Deus. As pessoas de muita fé oram, realizai este desejo, se for da vossa vontade. Isso é realmente uma oração sem fé. Apesar de ser, à primeira vista, cheia de fé, devemos acreditar na força que nos foi concedida, no desejo que nos foi concedido. Sendo nós filhos de Deus, o desejo de Deus Pai é que se manifesta em forma de desejo nosso, quando anulamos o nosso ego e nos identificamos com Deus. Se a pessoa não acredita em si mesma, é porque não acredita em Deus. Deus está em mim, o que eu desejo, Deus o deseja. Quando fortalecemos esta fé, tornamos-nos capazes de nos lançar à mais difícil tarefa, munidos de total autoconfiança. Afirme sempre, energicamente, o lado grandioso de si mesmo. Esta é a postura positiva da vida da Seixonoye. Não veja a si mesmo como um ser material insignificante, feito do pó da terra. Acredite que você é um ser espiritual dotado de força ilimitada, criado pelo alento de Deus. O homem possui o aspecto limitado e o aspecto ilimitado, isto é, ao mesmo tempo que não possui nada, está no jardim do Éden, de provisão infinita. E ao mesmo tempo que é um corpo carnal feito do pó, é um ser espiritual feito pelo alento de Deus. Desenvolver-se grandemente ou atrofiar-se depende de qual deles você reconhece com maior ênfase. Se sua mente reconhecer sempre com maior ênfase o seu aspecto ilimitado, você se desenvolverá gradativamente, mas se reconhece somente o aspecto limitado e fica preso a isso, você irá aos poucos se atrofiando. Assim é o poder da mente. Deus concedeu ao homem o caminho da evolução, mas se ele seguir deliberadamente em sentido contrário, regredirá. Se Deus não desse ao homem qualquer outra alternativa a não ser a evolução, de modo que fosse obrigado a seguir mecanicamente esse caminho, ele viveria uma vida mecânica e não uma vida realmente virtuosa. Mas, felizmente, como lhe é concedido o livre-arbítrio, ele pode optar livremente pelo caminho que deseja seguir. Muito obrigado. Se inscrevam no meu canal, Antônio Teixeira. Ative o sininho das notificações para receber meus vídeos. Deixe o joinha. Está tudo bem por aqui, espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado.